Olá pessoal, essa é a nossa videoaula de número 3.5, ainda referente ao nosso capítulo sobre semicondutores e diodos do nosso curso de eletrônica analógica. Na aula de hoje nós vamos falar sobre simulação de diodos e LT-SPICE, e aí a gente vai tratar sobre como modelar o diodo ideal, o diodo real com o modelo linear por partes que nós já vimos, depois o diodo real usando o modelo exponencial da equação de Shockley e passando esses parâmetros da equação de Shockley para eles, e mostrar como que a gente pode pegar modelos comerciais. Então o diodo no LT-SPICE a gente conta com duas formas básicas de modelar esse dispositivo. A gente tem um modelo linear por partes estáticos, que é de baixa complexidade computacional, e ele modela 3 regiões lineares, das quais a gente estudou uma delas. Ele modela o diodo bloqueado com um comportamento resistivo, então como se ele fosse uma resistência muito alta, por exemplo, em condição aberta, em condição não conduzindo. O diodo conduzindo diretamente, então é onde a gente tem a queda de tensão e a resistência constantes. E o diodo em ruptura reversa, que ele também modela por uma queda de tensão de ruptura e uma resistência séria que ele chama de impedância de ruptura. O outro modelo é o modelo de Berkeley-SPICE padrão, que é o modelo exponencial detalhado. Tem mais um monte de outras coisas que a gente não estudou, que é a modelagem detalhada da região de ruptura, modelagem dinâmica, de capacitâncias, tempos de resposta e outras coisas. Então, para a gente aqui, a gente vai estar usando só o mínimo de parâmetros necessários para passar para ambos os modelos. Se a gente pegar o linear por partes, ele tem só uns parâmetros estáticos aqui, bem definidos, que são a resistência de condução direta, que ele chama de R-on, e a resistência em bloqueio, que ele chama de R-off. Então, igual eu falei. E ele tem um valor padrão aqui para essas resistências. Por exemplo, a resistência em bloqueio, ele adota 1 sobre Gmin. Então isso aqui para o SPICE é como se fosse infinito. E ele tem um limiar de tensão para entrada na condução, que ele chama de VFWD, para V-forward. É um parâmetro que a gente pode passar para o nosso modelo. E tem outros parâmetros aqui, tensão de ruptura reversa, impedância da ruptura, corrente e tensão de limite. A gente não vai tratar todos os parâmetros, a gente vai tratar só aqueles necessários para a modelagem aqui. Então o modelo linear por partes, que também serve para modelar o diodo ideal e o diodo com queda de tensão constante. Então, para esse tipo de modelagem, lembrando que o diodo, o modelo no SPICE, ele chama de D, simplesmente. E o atalho no teclado para a gente inserir o esquemático também é D. E aí vai aparecer esse símbolo de diodo aqui para a gente. E aí esse símbolo ele tem 2 parâmetros que aparecem aqui nominados para a gente. O primeiro é o designador no circuito. Então, é o número daquele elemento. Então, D1, D2, D3. Se você tem lá um resistor R1, R2, R3, se você tem um capacitor C1, C2, C3, por aí em diante. E a gente tem o nome do modelo, que aqui ele está chamando de D simplesmente, mas esse nome a gente pode mudar dependendo do modelo de diodo que a gente queira empregar. Então aqui pode ser D, ou um modelo que eu queira pegar comercial, ou um modelo que eu queira criar. E aí a gente usa a diretiva de parametrização do modelo, que no caso do diodo a gente vai usar aqui referente ao modelo D. Então a gente usa essa diretiva, ela chama ponto model. Então ponto model, o nome do nosso modelo e o que a gente está modelando, que são os parâmetros do diodo. Então D, abre parênteses e os parâmetros. E 2 parâmetros mais importantes para a gente modelar aqui, tanto o diodo ideal quanto o linear por partes, quanto queda de tensão constante, são a resistência quando ele está conduzindo, que a gente chamou de Rzinho D, e no SPICE ele chama de R-on, e a tensão direta de condução, que a gente chamou de VD0, e no SPICE ele chama de V-forward, VFWD. E aqui a gente tem 2 exemplos. Por exemplo, se eu quiser modelar um diodo ideal, então eu vou estar lá chamando ele de D ideal, por exemplo, então ponto model D ideal, e os parâmetros que eu vou estar passando para D são os seguintes: R-on igual a 0 e V-forward igual a 0. Eu quero queda de tensão nula e resistência série nula. Então isso aqui vai modelar para a gente um diodo ideal, que no caso aqui eu estou chamando de D ideal. Se eu quiser modelar agora um linear por partes, com valores finitos, aí eu chamei aqui de DLPP. Então ponto model DLPP. Aí ele é o quê? Ele é um diodo, então D, abre parênteses, com os seguintes parâmetros. E aí eu estou passando os mesmos valores que eu usei no exemplo na última aula. R-on igual a 1 ohm, então o nosso Rzinho D, e V-forward igual a 0.7, então o nosso VD0 igual a 0.7 volts. E aqui eu estou chamando então de DLPP, linear por partes. Então essa é a forma de eu modelar o diodo com o primeiro modelo mais simples que o SPICE implementa para a gente. Já no modelo exponencial, ainda assim a gente tem o tipo de modelo D, então lá no ponto model a gente vai estar passando parâmetros para um modelo D, só que são outros parâmetros. Então nesse caso aqui do modelo exponencial a gente vai estar passando o parâmetro IS, que é a corrente de saturação, então ele também chama de IS no SPICE. A gente pode passar uma resistência séria equivalente RS e adicionando um valor de tensão RSD, uma queda de tensão resistiva ao meu diodo, além do modelo exponencial. Então, se eu quisesse modelar isso, eu poderia estar modelando.
e o coeficiente de emissão, ou o fator de idealidade, que ele também chama de N. Então é um Nzinho que aparece na equação para a gente. Então é um modelo mais complexo, mas ainda assim relativamente simples, e aqui a gente tem 3 parâmetros de interesse que a gente está listando. E aí o exemplo de como é que eu modelo então esse diodo real. Eu estaria modelando, por exemplo, dessa forma. Então suponha aqui que eu quero, igual no exemplo que a gente fez, uma corrente de saturação de 10 femtoampere, eu quero uma resistência séria equivalente nula, então eu estou botando ela igual a 0, e eu quero um coeficiente de emissão igual a 1. Então eu vou passar os parâmetros, IS igual a 10E menos 15, né, que é 10 vezes 10 a menos 15, RS igual a 0, que eu estou assumindo essa resistência nula, e N igual a 1, né, o coeficiente de emissão. Então eu estaria modelando aqui um diodo real, que no caso aqui eu estou assumindo o nome D real. Então vamos para o SPICE e a gente vai ver como que esses 3 modelos vão estar modelados e como que eles se comportam numa simulação do exemplo que a gente fez numericamente na última aula. Então a gente está aqui no LT SPICE agora. Observe que eu já inseri os 3 modelos, né? Então de novo, a inserção desses modelos, ela é clicando no ponto AP para inserir uma diretiva SPICE, e aí eu digito ponto .model e os parâmetros do modelo que eu quero, o nome do modelo, né? E aí ele vai inserir para mim essa diretiva SPICE que modela determinado diodo com um determinado nome que eu estou dando aqui. Então eu inseri 3 modelos, o D ideal, que eu tenho a resistência série nula e a queda de tensão direta nula. O DLPP, que é o linear por partes, onde eu tenho uma resistência série de 1 ohm e uma queda de tensão de 0,7 volts. E o real aqui, onde eu emprego os parâmetros do modelo exponencial que eu dei lá, né? 10 femtoampere e N igual a 1, e nesse caso usando uma resistência série igual a 0. O circuito que eu desenhei bastante simples, é o mesmo circuito do exemplo anterior, então 5 volts sendo aplicado em cima de um circuito que tem um diodo e uma resistência de 100 ohms, e aqui eu posso estar mudando, né? Observe que o designador desse diodo é D1 e o modelo é o que estava aqui embaixo, então se eu clicar com o botão direito aqui eu posso mudar qual o modelo que eu quero implementar. Então o primeiro que eu coloquei é para ele implementar para mim o D ideal, então ele vai estar modelando esse diodo segundo esses parâmetros que estão listados nesse ponto model do D ideal aqui. E eu vou usar uma diretiva de simulação .AP porque eu quero só calcular o ponto de operação aqui, só me dar as correntes e as tensões. Então eu quero a tensão no diodo VD e a corrente no diodo ID1. Então quando eu simulo aqui, ele me retorna essa tabela, onde a gente consegue ver os parâmetros da nossa solução com o diodo ideal. E isso daqui está bem dentro daquilo que a gente tinha feito em teoria também. A gente tem mais ou menos aqui 50 mA de corrente no diodo, né? E a gente tem uma tensão praticamente nula aqui no diodo, conforme a gente esperaria de um diodo ideal. Então nada muito interessante aqui para fazer, a solução é bastante óbvia no caso do diodo ideal. Mas a gente poderia estar trocando aqui agora para o linear por partes. Né? Eu simplesmente troquei, agora ele vai modelar esse diodo conforme essa segunda linha aqui, o ponto model para o DLPP. E aí quando eu simular, eu tenho uma solução já diferente do que foi obtido anteriormente, olha só. Eu tenho uma tensão em cima do diodo de 742,57 mV e eu tenho uma corrente nesse diodo de 42,57 mA. E se vocês se lembram lá da solução que a gente fez na última aula, para o modelo linear por partes, eu tinha uma tensão de 742,6 mV e uma corrente de 42,57 mA. Então a gente tem aqui uma solução muito próxima do que a simulação deu para a gente. Então o nosso modelo aqui está correspondendo exatamente àquilo que a gente poderia esperar numa solução analítica, como fizemos na última aula. Agora vamos botar aqui para simular com o modelo do diodo real, né, modelado pela equação de Shockley. Então vou colocar D real. E agora ele vai estar modelando esse diodo pelo modelo dado pelos parâmetros aqui. S igual a 10 a menos 15 e N igual a 1. Então a gente usou esses parâmetros na nossa solução analítica, a gente também vai poder comparar a solução com a simulação. Então quando eu simulo aqui, ele me retorna uma tensão em cima do diodo de 752 mV, né, 752,1 mais ou menos, e uma corrente de 42,48 mA aproximadamente. E de novo, se a gente observar a solução que a gente obteve, que eu mostrei graficamente na última aula, a gente tinha um ponto de solução de interseção entre a reta de carga com a curva exponencial de ID igual a 42,48 mA, então beleza, bem próximo do que a gente obteve aqui, e uma tensão VD de 751,7 mV, então de novo bem próximo dos 752 que a gente achou aqui. Então a gente observa que a simulação, dados os parâmetros certinho e a análise numérica, solução que a gente fez lá, todas elas retornam os mesmos resultados, independente do modelo que a gente emprega. Eu poderia ver aqui ainda se eu quisesse modelar esse diodo pelo modelo de queda de tensão constante. Então eu vou voltar aqui com o modelo para LPP e mudar o DLPP para tirar a resistência série. Então eu vou botar um R1 igual a 0. Então ele vai estar modelando exatamente o modelo de queda de tensão constante com uma queda de 0,7 volts. E aí a gente vai ver que a solução vai dar diferente de novo, né? Vai dar exatamente a tensão em cima do diodo igual a 0,7 volts
e a corrente aproximadamente 43 mA, que de novo é a solução que a gente tinha visto para o modelo de queda de tensão constante. Então a gente ainda conseguiria inserir mais essa solução aqui caso a gente quisesse. Por fim, o que a gente pode ver aqui é caso eu queira pegar um modelo de um diodo real, né, onde eu não tenho aqui o controle sobre os parâmetros, né, ele vai importar esses parâmetros para mim. Então se eu clicar aqui com o botão direito e for Pick New Diode, eu vou ter uma lista de diodos que ele já tem implementado aqui para mim no SPICE. Então tem os valores que ele passa de parâmetro dentro do ponto model de cada um deles aqui, né, e o respectivo nome, né? Por exemplo, eu posso pegar o N4148, e aí ele tem esses seguintes valores aqui, né? Uma resistência série, um coeficiente de emissão diferente de 1, uma corrente de saturação de aproximadamente 2,52 nano. Então ele vai estar modelando valores de acordo com o que o fabricante forneceu aí para esse modelo. Poderia estar importando também um modelo de fabricante do mesmo modo como a gente fez para amplificadores operacionais, então não muda nada, né? Mas a gente vai pegar um desses modelos que estão prontos aqui, por exemplo, um N4148. E aí ele aparece aqui o nome do modelo, um N4148. E aí eu não preciso de nenhum ponto model externo porque ele já está embutido no SPICE, ele já tem um ponto model lá na biblioteca nativa do SPICE. E aí quando eu simulo aqui, é lógico que ele vai dar valores diferentes daqueles que a gente calculou, né? Mas vai estar dando valores similares ao que daria na prática caso você construísse esse circuito utilizando esse diodo, o N4148. Então daria aqui 777 mV e uma corrente de 42 mA. De novo, não é muito diferente daquilo que nós calculamos, porque são diodos de silício, né? A gente modelou um diodo de silício lá com os parâmetros da exponencial, valores típicos para o diodo de silício, e esse diodo 4148 também é um diodo de silício de sinal. Então teria valores bastante próximos daqueles que a gente usou lá na nossa solução analítica. Então a gente vê que não foge muito a solução. Então essa é a forma da gente empregar o modelo real aqui de um diodo, caso a gente queira usar da biblioteca ou importar. Bom, então isso conclui a nossa aula sobre simulação de diodos, né? Vimos como modelar o diodos por qualquer um dos modelos que já estudamos, inclusive pelo modelo exponencial, que seria o mais completo. Caso você tenha acesso a todos os parâmetros construtivos do elemento, você pode estar modelando. E vimos modelos mais simples. Vimos também o uso de modelos comerciais, que geralmente é o caminho mais útil, caso a gente queira uma reprodução mais fiel do comportamento que o circuito real teria, né? Então, simulação de diodo é bastante simples, bastante útil, e agora é uma ferramenta que vocês podem estar usando aí, inclusive, como solução de exercícios, para verificar se a sua solução está adequada, correta e de acordo com o que você obteria na prática, né? A simulação é a melhor forma de conferir, às vezes, um exercício que você solucionou, porque ela vai estar fazendo a solução exata daquele circuito. Então, muito obrigado e até a próxima.